Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Túlio Fortuna, tá? E é muito bom estar aqui com vocês. Aqui ao meu lado, à minha esquerda, está Rildo Moraes. Tudo bom, Rildo? Olá, Túlio, tudo bem? Olá, meus queridos internautas. Bem-vindo a mais um programa Acalento. Túlio, vamos falar do que hoje? Rildo, hoje nós vamos falar sobre tempo. Tempo. Tá? Vamos falar sobre tempo, uma coisa que todo mundo tem. Tá sobrando tempo ou não tá, Túlio? Tá sobrando tempo. Não é o que parece, Túlio. As pessoas têm reclamado cada vez mais da falta de tempo. E eu vou te dizer uma coisa, Túlio. Você sabia que a falta de tempo é considerada hoje o principal fator de estresse? Cara, isso é um absurdo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. E por causa disso, o que acontece? Nós temos problemas realmente na área de saúde, porque as pessoas estão num estado de estresse tão grande por causa de tempo. O tempo está sendo uma coisa bastante difícil hoje em dia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o tempo, falar algumas coisas importantes para a sua vida relacionada ao tempo. Então, é importante que você saiba que a sua qualidade de vida está relacionada ao seu tempo, suas 24 horas do seu dia, ok? Então, nós vamos falar aqui hoje, Rildo, sobre tempo, então, né? Correto isso? Isso, Túlio. Vamos falar sobre tempo. Porque olha só, as pessoas dizem que não tem tempo. Eu entendo o que você está falando. Mas quando você diz que não tem tempo, eu sei. Eu sei também que as pessoas dizem, mas parece que o tempo está correndo muito rápido, né? Muito rápido. Eu sei, eu entendo o que você está dizendo. Agora vamos entender uma coisa. Túlio, as pessoas não sabem que a medida padronizada de tempo, o Sistema Internacional de Medidas usa um elemento radioativo chamado isótopo. Césio 133. Achei que era o isótopo. É o Césio 133. O Césio 133, ele faz um certo número de pulsações em 1 segundo. Isso é verdade. Isso foi medido em 1967 e até hoje, 1 segundo equivale à mesma pulsação. Significa dizer que o tempo não mudou. Embora aparentemente o tempo seja acelerado, não é o tempo que está acelerado, meus queridos. A Terra continua girando da mesma forma como girava quando você era criança. Então, Túlio, por que essa sensação de que o tempo está cada vez mais escasso? Então, entenda o seguinte. Quando a gente é criança, o nosso cérebro está captando informações, ele está formando o nosso HD interno, está buscando informações. Então dá a impressão que o tempo realmente é muito longo. Você está absorvendo muitas informações. Então as informações estão chegando e você está absorvendo. Com o passar do tempo, você vai crescendo, então não há tanta necessidade para você absorver tantas informações. Então você começa a se tornar mais seletivo. E você se torna um pouco mais focado em determinadas coisas. E quando você foca em determinadas coisas, a sensação que você tem é que o tempo voa, que o tempo está voando. E na verdade, o tempo continua no mesmo padrão. É por causa disso, Rildo. Mas, Túlio, olha só. As pessoas, eu tenho a sensação, e porque eu já vivi isso, de você querer fazer um monte de coisa que é humanamente impossível de ser feito em 24 horas. Então a pessoa se propõe a uma série de tarefas que não tem como, meu amigo. A culpa não é do tempo. A culpa é da falta de organização ou da dificuldade que nós temos em entender o que realmente é importante, o que realmente é urgente, o que realmente é necessário. As pessoas perdem muito tempo, Túlio. Muito tempo, sabia disso? Sim, eu entendo isso. Porque elas não têm um objetivo definido, traçado. Ou quando tem, no meio do caminho vão surgindo outras coisas. E aí o que acontece? Se no meio do caminho vão surgindo novos objetivos, novos desejos, às vezes até mesmo no meio de uma coisa que você está fazendo, o que surge? Uma coisa chamada WhatsApp. E aí toca. Pronto, já era. Opa, peraí, eu tô naquele trabalho, eu paro e vou olhar o que está acontecendo. Ou então, se não é o WhatsApp, qualquer outro? É o Facebook. Aí a pessoa fala assim, não, só vou dar uma olhadinha. E você sabe, não funciona assim. A gente até tenta dar uma olhadinha. Daqui a pouco, vê mais uma coisa, vê outra coisa. Túlio, eu vou dizer uma coisa pra você. Em casa, eu tirei TV a cabo, sabia? É mesmo? Sabe por quê? Não, sei não. Porque eu gosto muito de assistir filme. Eu também gosto de assistir filme. Aí eu tirei.
Porque eu percebi uma coisa, eu chegava em casa e eu queria ver filme. Aí eu passo a minha noite assistindo filme. Só que minha vida tá rolando, tem muita coisa acontecendo. Quando eu me dei conta, eu não fazia nada na minha vida porque eu queria assistir filme. Então eu tirei, simplesmente. E nossa, isso é uma coisa interessante, sabe, Hildo? Porque às vezes você tem casais de namorados, né? Vamos colocar assim, um casal, e é uma tendência masculina a gente gostar de sentar na frente da TV ou jogar algum, né? Ou jogar algum joguinho via internet, né? Ou então sentar e começar a assistir vamos dizer assim, algum seriado, né? Que você tem na Netflix, né? E aí quando você senta para assistir um seriado, o que acontece, Hildo? O que acontece, amigo, é que o tempo vai embora, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ok, nós precisamos de ócio. Você precisa de tempo para relaxar. Agora, se toda hora é momento de relaxar, meu amigo, tem alguma coisa errada na sua vida. Então a pessoa se propõe a fazer um monte de tarefas, se envolve com um monte de coisas, e a culpa, Túlio, é do tempo. É mesmo, cara. Mas a gente também tem que ver uma outra coisa, Hildo. A gente não pode só culpar o tempo. A gente pode perceber o seguinte. Vamos falar das mulheres. As mulheres hoje em dia, quando elas se casam, elas têm várias obrigações. Isso é verdade. Né, você concorda comigo? Claro. Ela se torna a dona de casa, ela se torna a mãe, né? Porque ela tem filhos. Exatamente. Ela se torna ela é a esposa, ela é a profissional, ela é a amante, ela tem uma porção de fazeres, uma porção de tarefas para fazer. Então isso gera um grande problema também. Por quê? Porque a pessoa que está ali, que poderia compartilhar com ela, né? Dividir as tarefas de casa, ela não consegue, porque ela senta na frente de uma televisão e fica lá brincando às vezes, sabe do quê, Rio? De trocar de canal. Exatamente. É um esporte muito comum. Pega o controle eu já remoto brinquei e fica muito brincando disso. de roleta, né? Roleta de canal, né? Pra ver quem Mudando. vai ver. Então, o que acontece? Aquela pessoa que poderia ajudar a outra, né, nos serviços a fazer de casa, melhorar a qualidade do casal, acaba não tendo. Então a mulher se sobrecarrega e o tempo para essa mulher fica muito curto. Aí realmente eu concordo, o tempo para ela fica muito curto, porque ela tem tanta tarefa para fazer, né? Então a gente também tem que olhar por esse ângulo também, viu, Hildo? Porque senão a gente vai estar condenando pessoas que estão realmente sobrecarregadas. Gente, é verdade. Tem gente que está sendo sobrecarregada e não está se dando conta, às vezes no ambiente de trabalho. Hoje, Túlio, cada vez mais se tem mais trabalho e menos pessoas. As empresas, as organizações estão tirando gente, claro, querem economizar, e estão colocando mais trabalho. Então eu vejo gente que trabalha o horário, né, completo e ainda fica mais porque tem mais coisa a fazer. Meu caro, se você está vivendo esse tipo de vida, você tem que rever alguma coisa. Você tem que discutir alguma coisa com os seus superiores. Você precisa de vida. Tempo é necessário para que você tenha uma vida digna, para que você tenha uma vida feliz. Gente, duas coisas é inerente do ser humano, ou é a busca natural do ser humano e que não pode perder: liberdade e tempo. Se você não tem nenhuma dessas duas coisas, eu tenho uma má notícia para você. Talvez você não esteja vivendo, porque a vida implica em liberdade e o uso do tempo. Sim, você tem que trabalhar, tem um horário pré-definido para isso. Agora, às vezes a pessoa briga porque não tem tempo, não consegue fazer nada, mas quando tem tempo, você desperdiça seu tempo. Você desperdiça seu tempo. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma grande verdade, Hildo. Mas você sabe por que às vezes as pessoas perdem tempo? Diga lá, Túlio. Porque não sabem o que fazer com o seu próprio tempo. Elas foram trabalhadas desde criança e vai para a escola, da escola tem que fazer um trabalho e segue o trabalho. Tem que estar sempre produzindo, né? E aí você tem alguém que direciona a sua vida. Quando você entra na escola, você tem toda a sua programação feita, o calendário do ano inteirinho. Então você segue essa programação. Quando você entra numa empresa, você pode ter certeza, a empresa que você entrou, ela tem metas para serem cumpridas. E você, como funcionário da empresa, você precisa cumprir essas metas, você precisa cumprir esses objetivos. E aí você segue realmente aquilo que foi proposto pela empresa. Mas aí, o que acontece? Quando a pessoa sai de dentro da empresa e vai para o seu final de semana, ela não se programou.
Não tem ninguém para falar para ela o que ela tem que fazer. Exatamente. Pode estar errado isso, hein? Então, se não tem a programação, se ela não se programa, o que acontece? Nós temos o domingo, aquele domingo da televisão, né? Principalmente da Rede Globo. Exatamente. Mais um domingo perdido na sua vida. Com certeza. Gente, não derreta seu cérebro em programas inúteis. E principalmente, busque informações, busque lazer, mas também o ócio. Você tem direito a descansar. Passa uma tarde deitado na rede, no seu sofá, na sua cama. Você tem direito a fazer isso. O que nós temos que tomar cuidado é não fazer do ócio uma coisa comum na sua vida. Isto sim gera aquele sujeito preguiçoso. Mas você que trabalha, você que estuda, você precisa ter momentos de folga. Isso é importante. Lazer, esporte, estar com a família. Agora, Túlio, às vezes a pessoa tem tempo, mas o tempo parece que é mal utilizado. Já ouviu falar disso? Já. Principalmente, sabe quando? Quando a pessoa, ela está com tempo livre e ela não está presente. Não está presente, Você entende Túlio? o que Como é que é assim? É muito simples. A pessoa fica pensando no seu passado. Poxa, antigamente a minha vida era assim, era assada, era daquele jeito. Ou então, fica preocupada com o futuro. Ela começa a se preocupar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho. E acaba esquecendo de viver o momento presente, o aqui e agora. Então, quando ela esquece de viver o momento presente, o aqui e agora, o que acontece com ela? Ela vai ficar num estado de ansiedade constante. E aí, do lado de pessoas, está junto de pessoas e não está presente. O corpo está ali, mas a alma não está mais. Túlio, então você está me dizendo o seguinte: acaso em que a pessoa que está nos fazendo companhia não está do nosso lado, é isso? É verdade. Só o corpo. É aquele caso dos pais que trabalham muito, acham que no final de semana está com os filhos, mas não estão com os filhos. Sim. Elas podem estar presentes dentro da casa. Fisicamente. Mas cada um no seu quarto, com sua TV, com seu computador, com seu WhatsApp. E o restante, cada um por si. Então você tem grupos de pessoas dentro do mesmo teto, mas cada um distante um do outro. Cada um longe um do outro. Então, o que acontece? Você tem pessoas que estão vivendo sob o mesmo teto. Mas não estão juntas. Túlio, existe uma palavra, um termo chamado qualidade de tempo. Então significa... Qualidade de tempo? Então explica realmente, porque eu não sei o que significa qualidade de tempo. Não é a quantidade de tempo que conta quando você está com alguém, é a qualidade. Às vezes o pai ou a mãe tem pouco tempo para ficar com o filho, mas o pouco tempo que tem é um tempo de qualidade. Sabe? Tem gente que não tem qualidade no seu tempo. E é isso que você falou, a pessoa não está presente, Túlio. Se ela não está presente, não há qualidade. Então, as pessoas reclamam que falta um tempo. Quando tem tempo, não tem qualidade. Lembre, nós falamos aqui agorinha. Você tem que se organizar. O que é importante? Não fique correndo atrás de um monte de atividades. Tem gente que trabalha, estuda, aí faz um cursinho disso, faz um cursinho daquilo, quer ser voluntário não sei na onde. Meu filho, e tempo para você, para sua vida, para sua família. Eu conheço gente, Túlio, que está abarrotada de atividades, muitas bonitas. A pessoa gosta de ajudar o próximo, fazer trabalhos voluntários, mas não tem qualidade. Por quê? Porque é sempre numa correria. Nossa, Rildo, você me lembrou uma coisa, uma época, Diga. Quando eu estava na UNB. Teve uma época que eu estava na UNB, então... os intervalos, as grades horárias lá, tem algumas vezes que você tem intervalos entre uma coisa e outra. Então o que eu fazia? Eu preenchi esse tempo fazendo cursos. E você sabe uma coisa, Rildo? Naquela época, eu só não tinha aula sábado e domingo à noite. O restante da semana, de segunda a domingo, eu tinha aula de manhã e de tarde. E de segunda a sexta, eu tinha aula toda noite. Durante um ano eu fiz isso. Túlio, quando é uma fase na vida, lá vai. Mas tem gente que toca isso para a vida toda. Meu querido, você tem que achar um momento na sua vida para fazer uma pausa, frear um pouco, estamos muito acelerados. Gente, tem gente que está gostando muito da nossa apresentação, isso é ótimo. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu querido Edmar,
Grande Edmar, um grande abraço para você e para sua excelentíssima esposa Soraya, que está completando anos hoje. Parabéns, Soraya. E continue conosco na TVN Brasil. Tem algumas pessoas aqui que estão achando interessante o tema. A Liane, vou mandar um abraço para a Liane, para a Leide Costas, para a Lira, para a Alessandra, para a Nádia, para o Leonardo. Nossa, é muita gente aqui dizendo que o programa está interessante, que o tema é interessante, tá? Para a Kátia Freires, para o João Batista, para o Teteu, que é o filho dos dois, para o Mitrô, para a Melissa. A Melissa está em Belo Horizonte, está mandando um abraço, ok? Pois é, Hildo, mas voltando aqui, falando sobre tempo, né? Existe outra coisa também, Hildo, sabe o que é? Diga. É que a pessoa cria tanta confusão na sua cabeça que não tem tempo para nada. Uai, ela filho. começa a pensar nas coisas que ela deveria ter feito, ou que os erros que ela cometeu. Cara, e quando ela começa a pensar, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, como é que eu não fiz isso, poxa. E aí, sabe o que acontece, Hildo? Diga. Ela fica numa ansiedade tremenda, numa angústia tremenda, e acaba não vivendo o momento presente. É bom lembrar que o passado, as coisas que você viveu, você tem que servir como experiência de vida, e daí pra frente tocar a bola. Sim. Porque senão, você vai ficar desesperado, não é isso, Hildo? Gente, do passado, pegue as lições. Eu sei, falar é mais fácil do que fazer, mas se esforce. Eu tenho me esforçado e tem valido a pena. Do passado ficam as lições. Eu costumo dar uma palestra chamada O Passado Mal Passado. É claro, o passado mal passado faz mal. Porque tem pessoas, tudo, que ficam dizendo assim, naquela época eu era feliz. Bobagem, bobagem. Porque naquela época que você disse que era feliz, você também repetia a mesma frase, dizendo que naquela outra época você era feliz. O tempo que nós temos é o hoje. Você tem que ser feliz hoje. Não fique preso ao passado, porque tem gente que fica preso às dores, mas também tem aquelas pessoas que ficam presas porque o passado foi bom. Mas você está perdendo a única coisa real, é o presente. Tá? Preste mais atenção no seu dia hoje. O que você pode fazer melhor hoje? Não fique remoendo o passado. Não fique com aquelas lembranças nostálgicas daqueles tempos idos. O fato é que o tempo que você tem é hoje. Viva o hoje da melhor forma possível. E você está perdendo tempo quando você não vive o hoje. Tá? Preste atenção no que você anda fazendo da sua vida. Tem coisas fantásticas que deveriam estar acontecendo, mas não vão acontecer porque você não permite. Porque você está preso. Não acontece isso, Túlio? Sim, a pessoa fica tão preocupada. Nossa, antigamente eu era assim, eu era desse jeito, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Você tem que entender o seguinte, tudo nessa vida é cíclico. Então existem momentos de alta, momentos de baixa. Existem todos os momentos. Então o que acontece? Nesses momentos de altas e baixas, realmente você vai ter momentos de muito sucesso na sua vida. Isso faz parte da natureza. Tudo na vida é cíclico. E num determinado momento isso vai minguar, vai dar uma reduzida, vai dar uma acelerada. Quando isso acontece, é um momento onde você precisa estar consciente e não ficar só focado no passado. Porque senão você não caminha, você não vai para frente. E aí você fica num grau de ansiedade e insegurança bastante grande. Então é importante que você pare de ficar se lamentando, ou eu era assim, eu era desse jeito, eu era dessa forma, porque o tempo passou. E você é diferente hoje. Você é diferente hoje, entenda isso. Até o seu corpo vai mudando, né? Ontem você era uma pessoa, hoje você já é outra, amanhã você vai ser uma pessoa totalmente diferente. E então eu te digo uma coisa, pare de se comparar com outras pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, você às vezes no seu dia a dia, você começa a se comparar com determinadas pessoas. Nossa, eu quero ser que nem aquela, eu quero ser que nem aquela outra pessoa. Você começa a se comparar com os outros. E quando você não consegue alcançar esses objetivos, quando você busca a comparação, você entra num grau de ansiedade e de angústia muito grande. E isso vai fazer com que você perca tempo em ser você mesmo. Então isso é muito triste. É um momento onde você deveria estar fazendo alguma coisa para você, se produzindo. Entenda o seguinte, o seu cérebro, ele se abre quando você traz informações para ele. Então se você não trouxer informações, você vai ficar com a mente pequena. Entendeu? Então é importante que você faça alguma coisa por você. Não é isso mesmo, Hildo? Sim.
Gente, o tempo... aliás, eu gosto de lembrar um ditado grego, que diz assim, né, já traduzido. O ditado diz: Cronos não perdoa. Cronos é o tempo, gente. O tempo vai passar, quer você queira, quer você não queira. Então, utilize o tempo da melhor forma possível. Tem coisas na sua vida que vão passar e não vão voltar mais. E é interessante que depois de certa idade você tem que começar a rever isso. Porque o jovem acha que tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas. Depois dos 30, 40, você começa a ver que você já não tem todo o tempo do mundo assim. O tempo vai se esgotar para cada pessoa. Hildo, temos aqui uma pergunta. Essa pergunta vem lá de São Paulo. A pergunta foi feita pelo Márcio. Márcio, diga lá. Se temos tecnologia para agilizar as coisas, como não dá tempo de fazer tudo? E ainda coloca assim: as pessoas fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não estão E não estão concentradas em nada. Fazem as coisas automaticamente. Isso é verdade? Márcio, são como zumbis? Márcio, você entrou numa questão que eu nem entrei nesse mérito. O fato da tecnologia nos deu agilidade, rapidez. Acontece que isso nos acelerou também. O que deveria nos ajudar não está nos ajudando. Antigamente, alguém que já escreveu carta de colocar selinho e mandar para a pessoa. Eu me comunicava com uma pessoa com cartas. Eu mandava uma carta e esperava alguns meses para ter a resposta. E estava tudo bem. Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp e você fica desesperado se a pessoa demorar para responder. Porque nós estamos acelerados. De fato, Márcio, tem algo muito, mas muito errado acontecendo conosco. Porque nós estamos tão acelerados que a gente não consegue perceber o fluxo da vida. Nós não conseguimos perceber a beleza da natureza, a beleza dos nossos filhos. Está tudo muito rápido. Nós estamos nos acelerando. As máquinas que deveriam nos ajudar, hoje exige um questionamento nesse sentido, Márcio, né, de que as máquinas que vieram para nos ajudar trouxeram junto uma aceleração. Por quê? Porque antes a mulher ia passar a manhã toda para fazer comida e estava tudo bem. Hoje ela coloca tudo no micro-ondas, faz tudo rápido, mas simultaneamente ela está fazendo um monte de coisa. E você disse bem, não estamos fazendo nada centrado. Não temos mais capacidade de desconcentrar e ficar, e se acalmar. Muitas vezes a resposta que nós queremos está sendo soada no nosso ouvido. Nós estamos tão inquietos que não somos capazes de ouvir. Há muito barulho dentro de nós, muita inquietação. Então vivemos uma era extremamente complicada, porque o ser humano está se robotizando. Isto é muito ruim. Isso é uma grande verdade. A tecnologia veio para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Só que a gente não soube se relacionar com essa parte tecnológica. Então a gente está sempre querendo mais e cada vez mais. E quanto mais a gente quer, menos tempo a gente dá para a gente. E aí a gente entra num grau de ansiedade tão grande, num grau de angústia tão grande, porque agora eu quero o celular do ano, eu quero o melhor celular, eu quero o melhor carro, eu quero o melhor tudo. Eu não que seja, tudo para hoje, né? Tudo para hoje. Bem, é importante que você quiser o melhor, tudo bem, a gente merece o melhor. Mas em excesso, aí você vai gerar um grau de tensão e ansiedade muito, muito grande. Então é importante para você, meu amigo, enquanto você estiver como ouvinte aqui, tá? Preste atenção. Tenha mais tempo para se ouvir, tenha mais tempo para você fazer uma atividade física, tenha mais tempo para você sentar do lado de uma pessoa e ouvir o que ela tem para te falar. Estar presente, né, Túlio? Com certeza, presente. Porque hoje em dia volta, sei lá, a estrutura familiar acabou, a nossa estrutura familiar acabou, as pessoas estão dentro de um mesmo teto, cada um em seu canto. Cada um no seu mundo, né? Cada um em seu quadrado. Seu mundo. Tem algo errado acontecendo, gente. Então, a gente precisa melhorar isso. Não é verdade, Hildo? Sim, gente. Você precisa de tempo para você. Parte das suas crises é falta de tempo.
Por quê? Porque uma mente agitada não acha respostas. Então, a nossa mensagem nessa primeira parte do programa era justamente isso. Reveja a questão do seu tempo. Isso é muito importante. Eu vou dar uma dica para vocês que estão aí do outro lado, bem simples. Então é o seguinte, termine o que você começou, tá? Termine o que você começou. Coloque tudo em seu devido lugar. É uma coisa legal fazer. Separe aquilo que é importante ou o que você vai usar de breve. Então procure separar. Aquilo que você não usa mais, passe para o outro. Faça uma agenda para otimizar seu tempo, tá? E procure resolver todas as suas pendengas, entendeu? Procure fazer isso. Então, gente, a gente está encerrando aqui agora essa primeira parte do nosso programa, tá? Sobre o tempo.